impactos ambientais de um projeto de extração mineral no Pampa Gaúcho resultaram em discussões no plenário da Câmara Municipal de Pelotas. Comunidade e especialistas apresentaram os problemas em audiência proposta pela vereadora Fernanda Miranda, do PSOL. Pronto para reunir ensino, pesquisa e desenvolvimento em tecnologia. Com a administração partilhada por instituições pelotenses, o novo Parque Tecnológico vai abrir edital em maio para abrigar empresas do ramo de inovações. E ainda, a divulgação de uma ação contra 4 coligações do pleito do ano passado por problemas em candidaturas de mulheres e que poderiam afetar a atual composição do Legislativo foi assunto principal na última sessão ordinária desta semana. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Fique com a gente! Olá! Excepcionalmente hoje o TV Câmara Notícia não será exibido, mas a gente segue com as informações do Jornal da Câmara. A ação ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, junto à Justiça Eleitoral contra 4 coligações do pleito do ano passado, divulgada por um jornal da cidade, foi o assunto que dominou a última sessão ordinária desta semana. O problema estaria nas candidaturas de mulheres apenas para preencher as cotas partidárias. Acompanhe. Anderson Garcia, do PTB, criticou a reportagem do Diário Popular desta quinta-feira sobre fraudes na eleição. Defendeu o seu mandato e campanha. Marcos Ferreira, do PT, Partido dos Trabalhadores, convidou a população para aderir à greve de sexta-feira e para participar do encontro com o ex-presidente Lula na cidade de Rio Grande. Ivan Duarte, também do PT, lamentou a representatividade do Congresso Nacional e os retrocessos que os brasileiros irão sofrer com as recentes votações. Fernanda Miranda, do PSOL, lamentou a reforma trabalhista, afirmando que é um ataque aos trabalhadores. Explicou os retrocessos. Roger Ney, Partido Progressista, também criticou a imprensa que tenta jogar todos no mesmo lamaçal. Lamentou o momento triste que vive a política brasileira. Fabrício Tavares, do PSD, criticou a ação de impugnação de mandato eletivo, lamentando que o PCdoB tanto lutou pela democracia e toma esse tipo de atitude contra o parlamento pelotense. Marcos Cunha, do PDT, também lamentou o momento político que estamos vivendo, reforçando os retrocessos que a reforma trabalhista vai gerar. Éder Blanc, também do PDT, utilizou a tribuna para convocar os rodoviários para a manifestação em Pelotas em defesa do direito dos trabalhadores. Então, convido os rodoviários para vir para o calçadão amanhã, que vai ter vários atos no calçadão, a partir das 8h30, inclusive os vereadores que quiserem ir para o calçadão também, defender os trabalhadores, que hoje aqui alguns não quiserem defender, mas tem a posição de cada um, né? Cada um sabe o que faz, né? Infelizmente, até funcionários públicos aqui votaram contra a moção, contra os próprios trabalhadores públicos aqui. Já foram funcionários públicos e ainda são funcionários públicos. Mas cada um tem a sua decisão, né? Uma decisão política de cada um. Eu assinei uma moção e votei a favor. Daiane Dias, do PSB, defendeu as mulheres, afirmando que precisam participar cada vez mais da política devido às sensibilidades às causas sociais. Valdomiro Lima, do PRB, reforçou a importância dos serviços essenciais para a população e que a paralisação irá ocasionar em 4 dias parados. A preocupação minha de serviços essenciais é que nós temos 4 dias pela frente de paralisação. Amanhã uma paralisação, fim de semana e o feriado de segunda-feira. E os serviços essenciais, eu acho que tem que ter uma sensibilidade do serviço do transporte coletivo. Porque tem pessoas que trabalham autônomo. Tem pessoas que passam o dia trabalhando para pegar 50 pila para levar para casa para fazer uma comida em casa de noite. Que passam o dia trabalhando de marmita, com uma marmita numa obra em algum lugar, como autônomo, que depende daquele salário, daquele dia de trabalho, para levar comida para os seus filhos em casa. E o transporte coletivo para 100%. O transporte coletivo é um serviço essencial da população. Nós estamos falando aqui como só funcionário público que vai fazer a greve. E as pessoas que trabalham no serviço privado, e as pessoas que são autônomas, que têm que trabalhar e dependem do transporte coletivo.
Transporte coletivo, as pessoas que trabalham no transporte coletivo têm que ter uma sensibilidade com a população que enriquece eles dia a dia. Os donos do transporte coletivo são donos de fazendas, donos de terras, aí não investem no transporte coletivo, investem em terras e fazendas. E aí qualquer aproveita o momento para não trabalhar, para prejudicar a população. Tem que fazer as suas próprias reivindicações, tem direito de fazer, mas tem que deixar no mínimo 30%. É um serviço essencial. Se o serviço público tem que deixar os 30% trabalhando, o transporte coletivo também tem que deixar também, porque não é só o funcionário público que quer fazer paralisação. Fernanda Miranda, do PSOL, lamentou o posicionamento de alguns parlamentares contra a greve geral desta sexta-feira. Convocou toda a população. Marcos Ferreira, do PT, Partido dos Trabalhadores, afirmou que aqueles que estão ao lado daqueles que estão roubando o direito dos trabalhadores terão vergonha do passado. Fabrício Tavares, do PSD, pediu reflexão, afirmando que foi o próprio PT que escolheu Michel Temer para vice. Lamentou o momento que vive o país. Com o objetivo de informar a população dos impactos de um projeto de extração mineral no Pampa Gaúcho, a vereadora Fernanda Miranda organizou uma audiência pública no plenário da Câmara. Pesquisadores e comunidade detalharam o tema. A proposta de instalação de uma mineradora na região do Rio Camaquã tem causado discussões entre pesquisadores, movimentos sociais e ativistas ambientais, além de comunidades que possam ser atingidas por este projeto. Por isso, Fernanda Miranda, do PSOL, propôs um debate sobre o tema. Essa audiência hoje ela trouxe os impactos da mineração no Rio Grande do Sul, porque a empresa Votorantim está querendo fazer mineração em todo o estado, né, em vários pontos. E um dos pontos cruciais assim que pode trazer um impacto para toda a região sul é na bacia do Camaquã, lá perto, né, no Rio Camaquã, que vai impactar também a nossa Lagoa dos Patos, se de fato a mineração for lá. A audiência contou ainda com a presença de vários pesquisadores e especialistas, entre eles os professores Alfen Teixeira Filho e Antônio Filomena, que detalharam os impactos que este tipo de indústria pode trazer a toda a região próxima à bacia do Rio Camaquã. Nós temos o principal seguinte, é uma alteração de um perfil produtivo numa região específica, que, como foi muito bem colocada por um colega, já tem uma própria matriz produtiva, que são os produtores locais aproveitando as próprias potencialidades da região. Esse projeto ele vai destruir isso, são, segundo foi colocado aqui, 500 famílias, 2.000 e poucas pessoas, que já têm um desenvolvimento sustentável, de respeito à natureza e endógeno, significa o quê? Não precisa trazer nada de fora, eles já têm todo o potencial para se desenvolver. Dentro dos padrões, a mineração ela é quase do mesmo nível de usinas nucleares. É impossível pelo método de tratamento que é desmanche de morro, desmanche de solo, vai a subsolo, 120 metros de profundidade, tirando água, mexendo com metais pesados, com material radioativo. Não existe, hoje em dia, um método de coadunar um desenvolvimento normal ou desenvolvimento sustentável, que é até uma afronta dizer desenvolvimento sustentável com mineração. Um dos principais encaminhamentos foi a proposta de uma nova audiência com a empresa responsável pela implantação do projeto de extração. Esse primeiro momento foi de trazer o tema para a população de Pelotas, né, e região, mostrar os impactos que a gente vai sofrer aqui também, porque não interessa que vai ser lá em Camaquã, né, na Minas de Camaquã, essa mineração, mas a mineração vai sim trazer impactos para cá e para a gente poder encaminhar também uma audiência com a própria empresa num segundo momento. No próximo bloco, o desafio de reunir no Parque Tecnológico iniciativas que estimulem o ensino e desenvolvimento de tecnologia e inovação. Nós já voltamos. Na esquina mais simbólica de Pelotas está localizado o Paço Municipal, uma construção de 1879 em estilo neoclássico, feita para ser a sede da administração da cidade, que na época era a Câmara Municipal, pois eram os tempos do Brasil Império.
possui no hall a Sala Frederico Trebe, que é um espaço destinado para exposições de arte e cerimônias diversas. No segundo pavimento, abriga o Memorial dos Prefeitos, que reúne material histórico sobre cada um dos governantes da cidade no período republicano. No mesmo piso, o Salão Nobre, margeado por uma exposição permanente de retratos de todos os ex-prefeitos, dando um panorama desde a época do Império. Durante sua existência, este prédio foi palco de grandes acontecimentos. Em 1884, foi o local em que foi assinada a Declaração de Libertação Escrava em Pelotas, ato pioneiro nos tempos pré-Lei Áurea. Na atualidade, este prédio, situado no coração da cidade, centraliza as unidades do governo municipal, sendo a sede do gabinete do prefeito, por onde passam os destinos do município. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A nebulosidade foi embora, mas o friozinho fica nos próximos dias e não há previsão de chuva até a semana que vem. Vamos conferir como fica o tempo para este feriadão no gráfico. A sexta chegou com a cara do inverno. Céu limpo, poucas nuvens e, apesar do sol, aquela sensação de frio provocada pela baixa umidade e ventos que chegam a 30 km por hora em algumas regiões. Resultado, mínimas de 9 graus. Ao longo do dia, o sol prevalece com máximas de 20 graus. No feriado, as condições do tempo devem se repetir. No sábado, sol com poucas nuvens, mínima de 11 e máxima de 21 graus. Domingo, parcialmente nublado, com mínima de 12 e máxima de 23 graus. O feriado do Dia do Trabalhador promete ser tranquilo, próprio para o descanso. Predomínio de sol, com mínima de 14 graus e máxima de 23, sem nenhuma chance de chuva em Pelotas. Desde a semana passada, a gestão do Pelotas Parque Tecnológico está sob comando de associações sem fins lucrativos, composta pelo poder público e instituições de ensino e entidades representativas do setor privado. O desafio agora é trazer para a estrutura iniciativas que estimulem o desenvolvimento de tecnologia e inovação. A sede do Parque Tecnológico de Pelotas está pronta para conciliar ensino, pesquisa e inovação tecnológica produzidos no município. Foi o que informou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Fernando Estima, ao vereador Fabrício Tavares, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio da Câmara Municipal. Tavares foi um dos idealizadores do projeto quando ainda era vice-prefeito. A ideia desse projeto, o qual eu tive a oportunidade de acompanhar desde o seu nascimento, foi lá em 2007, quando o município começou a concluir para aprovação junto ao Banco Mundial de um financiamento para implantar novos projetos na cidade, na área de infraestrutura, na área de modernização da gestão pública e na área de geração de emprego, quando então foi desenvolvida a ideia deste parque tecnológico. A referência desse contrato era o dólar, né? E como o dólar aumentou demais, os projetos ficaram muito caros e nós tivemos que fazer uma readequação. Na verdade, na época, o município fez uma readequação e o parque tecnológico acabou ficando para um segundo momento. Mas o importante é que depois, no governo Eduardo Leite e agora no governo Paula, o projeto continuou sendo desenvolvido e finalmente hoje ele se tornou realidade. A proposta é que o parque reúna as instituições de ensino e pesquisa, como as universidades Federal e Católica, o IFSUL, Embrapa, Sebrae, Senac, entre outras, e facilite o acesso profissional ao mercado da tecnologia, inserindo Pelotas
neste crescente setor econômico. É um setor que está gerando muitos empregos no mundo inteiro e nós que temos aqui uma formação de mão de obra maciça, qualificada, com muitos jovens saindo da universidade e numa lógica de que há muito tempo essas pessoas têm que sair de Pelotas para buscar o seu emprego, para buscar o seu mercado, para buscar o seu futuro. Agora, então, o Parque Tecnológico traz uma nova opção, um novo caminho, onde a ideia é que as empresas que se instalarem aqui ou que vierem desenvolver os seus projetos de tecnologia aqui possam absorver a mão de obra formada nas nossas universidades. Atualmente, no local funcionam a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Companhia de Informática do município, a Coimpel. A gestão do Parque Tecnológico, desde a semana passada, está a cargo de uma associação tripartite formada pelo Poder Público Municipal, instituições de ensino e pesquisa e empresas do ramo de tecnologia da informação. O município tem, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Coimpel, tem assento nessa associação, e não só o assento, como nessa primeira gestão, nesse primeiro biênio, nós vamos fazer a gestão que a gente está chamando de gestão de ignição, ou a gestão de transição. Nós estamos na presidência e a Universidade Católica está na vice-presidência e no conselho, neste momento, e no Conselho de Inovação e Tecnologia está a Universidade Federal. E a partir de agora, de maio, nós vamos então fazer o edital de chamamento das empresas que já vêm há um bom tempo aguardando, mas enfim, por tudo que a gente já falou antes, tanto por obra quanto legislação, por segurança jurídica, nós chegamos agora à maturidade de poder ingressar com as empresas aqui. Inicialmente, o Parque Tecnológico vai selecionar empresas que já atuam no setor da inovação em 3 perfis já consolidados no município. A gente detectou que Pelotas tem alguns ramos que já são consolidados no município, tipo indústria criativa, a tecnologia da informação e comunicação e propriamente a indústria da saúde. Então, pensando já nesse potencial que o município tem, a gente pensou em aumentar, dar um up através da seleção de empresas voltadas para esse foco. Que não adianta a gente começar a querer inventar a roda e sim trabalhar naquilo que a gente já tem alguma expertise. Nós vamos selecionar aqueles projetos que tenham a ver com essas áreas, mas que estejam voltados para a inovação, ou seja, criar coisas novas, desenvolver produtos novos e também buscar soluções para aquelas necessidades locais. A estrutura do parque tem 5.053 metros quadrados, distribuídos em 8 salas para empresas consolidadas e 19 para incubadoras. Auditório com 228 lugares, 65 vagas para estacionamento e restaurante. O Parque Tecnológico está na Avenida Domingos de Almeida, 1785, no bairro Areal. O fim de semana prolongado por causa do feriado do Dia do Trabalhador, na segunda-feira, está repleto de atrações culturais. E nós separamos algumas delas e te mostramos agora. Acompanhe! Neste sábado, a partir das 9 da noite, J. Will e banda tocam no bar Os Teus Primos para fazer uma noite de muita música. Amanhã, Malu Machado, Brad Acunha, Ivan Beck, Marcelo Galarza e Rodrigo Fredo apresentam os clássicos da grande cantora Amy Winehouse, que marcou o cenário da música contemporânea. Tudo isso às 9 da noite no Sherlock Pub. Ainda no sábado, Dia Internacional da Dança, a partir das 11 da manhã, o diretor e coreógrafo Tyson Furtado vai ministrar uma aula de hip hop dance na Biblioteca Pública de Pelotas. A aula é gratuita e faz parte da programação comemorativa da data. O sábado também será dia de Moda Consciente. O evento principal do Fashion Revolution Week vai ser no Parque Tecnológico e vai começar às 2 da tarde. Terá diversas atividades como oficina de moda, palestras e música. A entrada é gratuita. Quem gosta de jazz não pode perder o International Jazz Day, com várias atrações que prometem agitar este final de semana. O Dia Internacional do Jazz é comemorado no domingo, mas as atrações começam na sexta-feira. E eu falo aqui com o baixista da banda Satolep, Gustavo. Então, Gustavo, como é que vai ser as atrações? As atrações começa hoje, né, na sexta-feira, a partir das 10 horas aqui no Diabluras, entrada liberada até as 22, com Satolep Jazz. No sábado, Celso Krause e Amigos também, entrada liberada
até às 10 horas. E no domingo começa às 2 da tarde lá no Mercado Público. São 6 bandas de jazz. Então, o Celso também vai falar um pouquinho aqui como é que vai ser a tua apresentação. Então, no Jazz Day que tu diz. A gente está preparando aí, vai ter algumas participações, tem alguns amigos músicos já confirmaram uma canja lá, porque vai ser uma grande jam session, na verdade, né? O show do Satellite Jazz lá no Jazz Day. Mas a gente vai tocar também aqui na sexta-feira, com a nossa formação mais tradicional, vamos dizer, e no sábado vai ser uma confraternização, uma verdadeira jam session mesmo, né? E tem alguns convidados, até esse amigo aqui, o Serginho da Vassoura, já está garantido para a noite aí. Eu sei que vem algumas pessoas aí, eu não vou falar agora, eu vou deixar como surpresa, tá? Vai ter algumas participações muito legais. Tem até gente que vem de fora, inclusive de fora do país aí, para colaborar com o som da gente aqui. Vai ser muito legal isso. Vai ser um momento muito especial para a cidade, na nossa praia aí, a praia do jazz, que a gente que gosta desse tipo de música. Tem público para esse estilo musical em Pelotas? Sabe que bastante gente faz essa pergunta pra gente, né? E eu te falo que tem público. Aqui no bar, no Diabluras, por exemplo, a gente tem um trabalho de 5 anos no bar. Então, há 5 anos que se mantém esse público. Não é um público que está acostumado a escutar, porque nas grandes mídias a música não é difundida, né? Então, cabe a gente começar a criar esse público, o que vem acontecendo. Já teve outros festivais de jazz, o International Jazz Day é o 3º, agora vai ter outras coisas de jazz que eu não posso falar, que a Prefeitura Municipal está fazendo, e alguns organizadores de iniciativa privada também vão fazer. Mas tem público, sim. Esse é o 3º ano e na nossa surpresa, assim, né, que a gente faz geralmente com mídia espontânea, Facebook, o mercado está sempre lotado. No ano passado, por exemplo, que geralmente faz frio, né, o pessoal fez quentão, faltou, os barzinhos ali, acabou o vinho, acabou a cerveja, então assim, o pessoal nem estava esperando, será que tem público, será que eu aposto? Com certeza tem, com certeza pode ser que tem público, sim. Então, vocês podem dar uma palhinha, então, pra gente do que vai ser esses 3 dias, as atrações? Pode deixar, dá uma palhinha aqui pra vocês. Fica ligado que na nossa agenda cultural tem muito mais. Confere aí. Então é isso. No domingo tem mais Jazz Day a partir das 2 da tarde, na área externa do Mercado Central, onde se apresentam o grupo Kiai de Rio Grande, César Lascano e Banda, Serginho da Vassoura, Satolep Jazz, Alag B e fechando o evento, Popó e Trio. Domingo, a partir do 12:30, a Escola de Samba General Teles promove um almoço na Associação de Subtenentes e Sargentos da Brigada Militar. Os grupos que agitarão o almoço são Darlan e Banda, Banda Meta e São Molejo daqui. Tudo isso ao preço de R$20. Ainda no domingo, a partir das 4 da tarde, o Sherlock Pub realiza a 3ª edição do Burger Beer, com chopp artesanal, flash tattoo, comida de rua e show com a banda Sugar Lips, tocando sucessos do rock and roll. É na rua 3 de Maio, em frente à Faculdade de Direito da UFPEL. Também no domingo, a partir das 4 da tarde, o hip hop toma conta do Sofá na Rua, no Porto de Pelotas. O evento conta com shows de artistas locais como Zudzilla, Pouca Sombra e DJ Wagner. Além disso, tem show de dança com B-Boy, Soul e Beat Crew. E atenção aos apreciadores do Projeto 7 ao Entardecer. Em função do feriado desta segunda-feira, não haverá apresentação. O 7 ao Entardecer volta ao mercado na próxima terça-feira, dia 8 de maio, com Solon Silva. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada também a você que nos assiste pelas redes sociais. Siga acompanhando a TV Câmara.
Outras notícias você pode conferir no nosso site ou ainda pelo nosso Facebook. Até mais!